E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia, está José Guia, empresário e também convidado habitual à quinta-feira. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Como já ouvimos no início deste jornal, ontem a UGT mostrou-se disponível, tanto a UGT como o Governo mostraram-se disponíveis para mexer na lei no que diz respeito às indemnizações em caso de despedimento. Acha que mexer nesta cláusula vai de facto beneficiar a competitividade ou é apenas um detalhe no Código do Trabalho? É claramente um detalhe. Aliás, eu gostaria de dizer que relativamente a este assunto do Código de Trabalho e da flexibilidade, que vem a ser cada vez mais ligada à questão do desemprego, ou do despedimento, melhor dizendo, eu concordo com o secretário-geral da UGT. Esse não é o problema das empresas. O problema das empresas é trabalho e condições para trabalhar. Não há nenhuma empresa, no seu perfeito juízo, os seus respectivos gestores, no seu perfeito juízo, que se preocupe em despedir. O que se preocupa é em ter condições para poder funcionar. Se, por razões que a maior parte das vezes lhes são alheias, razões de conjuntura que lhes são criadas, dificuldades que lhes são criadas, a empresa é obrigada a flexibilizar os seus custos. O último dos custos que uma empresa séria, e em geral todas as empresas funcionam assim, o último dos recursos a que recorre é exatamente a dispensar pessoal. É preferível que, e fazemos isso todos, que se olhe para o mapa dos custos, a lista dos custos, alguns dos quais são verdadeiras atrocidades e em nome deles, são justificadas políticas que contrariam exatamente as exigências que são feitas à economia. A exigência é feita no sentido de aumentar a produtividade e a competitividade. Mas, por outro lado, as políticas são adequadas a prejudicar precisamente esses objetivos. Antes de olharmos mais em específico para os custos, perguntava-lhe se, enquanto empresário, já percebeu qual é que é a posição do Governo no que diz respeito a uma reforma ou não do Código do Trabalho. Isto porque nas últimas semanas temos ouvido coisas muito diferentes. Já ouvimos o Ministro das Finanças dizer que ia haver uma alteração à lei, Bruxelas a pressionar o Governo, José Sócrates a dizer que não precisava da opinião de ninguém, agora uma reunião com as centrais sindicais. Já conseguiu perceber? Não, ninguém percebe. Nem eu percebi, nem o próprio Governo percebe o que anda a fazer. Como disse já a semana passada, eu acho que os nossos ministros não estão a governar. Há aqui uma baralhação e faz-se, como matéria da discussão pública, aquilo que é apenas a epiderme das coisas. Alguém na União Europeia foi convencida ou entendeu dizer que em Portugal a flexibilização do desemprego deveria ser uma medida tomada. Mas esta questão das indemnizações também foi sugerida por Bruxelas. Mas isso faz parte da flexibilização. Quanto mais barato for desempregar, na lógica daqueles cérebros, mais facilmente os patrões, os malvados patrões, despedem as pessoas. O Ministro do Trabalho disse que estes comentários eram desajustados. Completamente desajustados. A verdade é que nós não vamos ao cerne das coisas. Em Bruxelas não conhecem suficientemente a realidade social das nossas empresas, a realidade económica das nossas empresas e financeira. E também o governo português também não conhece. Porque o que é lamentável é que nós ouçamos todos os dias na comunicação social e leiamos todos os dias nos jornais, vejamos nas televisões, membros do governo a dizerem coisas uns e coisas diferentes outros, sem irem ao cerne da questão. Mas o que é que o governo podia fazer para conhecer melhor a realidade das empresas? O que é que devia? Cumprir a sua obrigação, cumprir o seu dever, é que não conhece. Mas devia falar mais com as empresas, promover mais encontros. Evidentemente, o governo fecha-se sobre si próprio à sombra de um poder que não lhe foi delegado. É conveniente que as pessoas tenham presente, todos os cidadãos e empresários e trabalhadores deste país tenham presente que o Estado, enquanto tal, é apenas portador e titular de um poder delegado pelos cidadãos, pelos portugueses todos, pela nação. Mas que poder é esse que está a dizer que o Estado não tem e que está a exercer? O Estado tem esse poder, mas não o exerce na estrita medida em que lhe está delegado. E o Governo, que é responsável pela gestão do Estado, também o não faz.
e, naturalmente, com as manobras políticas das maiorias e das minorias e das negociações, etc., acabam por legislar avulso, uma confusão, algumas contraditórias, mal escritas, mal preparadas, sem medir as consequências e sem ouvir, sobretudo, os principais interessados. No fundo, ninguém pode perceber como é que é possível legislar sobre economia e sobre as empresas sem ouvir as empresas. Dizem assim: bom, a concertação social serve para isso. Não serve nada para isso. A concertação social é o último palco desta enorme encenação em que se finge que ali se discute a vida do país. Mas está a falar, por exemplo, da regulação na área da eletricidade e de agora se falar no aumento dos custos para as empresas. Também, esse é outro exemplo. Ninguém percebe como é que, de repente, não é de repente, eu suponho que o Presidente da CIP, não há muitos dias, disse claramente que se esperava esse desenlace, mais um, para ajudar a aumentar a competitividade das empresas. Aumento da energia em mais 10%. Como, durante esta semana, temos assistido a este espetáculo indecoroso de perceber que estamos a pagar, sem saber o que estamos a pagar, uma fatura de energia quase metade da energia que consumimos e a outra metade não é nada da energia que consumimos, é para outras aplicações que não são bens. Não digo que não sejam boas políticas, não digo que não se justifique. Não tenho informação suficiente, nem eu nem os portugueses. Não temos informação suficiente. A DECO alertou recentemente para os custos escondidos na fatura. Toda a gente sabe que há riscos escondidos, toda a gente sabe, mas ninguém sabe porquê. Quando se fala no... São, por exemplo, para justificar as energias renováveis. Os diferenciais tarifários, por exemplo. Isso é uma bomba que um dia destes tem que ser bem explicada às pessoas. E em que medida é que este aumento até um valor de 15% da eletricidade pode pesar nos custos de produção, por exemplo, no setor no qual trabalha da metalurgia e metalomecânica? Bom, no caso da metalurgia e da eletromecânica, é óbvio que daquelas atividades mais consumidoras de energia, um aumento de 10% no custo da fatura, é óbvio que só pode ser prejudicial. Noutros setores em que o fator energia, entre o peso da energia na formação dos custos, seja menor, produz menos efeito. De qualquer maneira, produz mal. É sempre mal para toda a economia, para as empresas e para os particulares. De acordo com a Associação dos Industriais Metalúrgicos, desculpe interromper, só para introduzir este dado, este aumento, que pode ir até 15% da fatura de eletricidade, deve representar um acréscimo nos custos das empresas entre 2% a 3%. Depende das empresas. Obviamente uma média. Depende do coeficiente ou do peso da energia no processo produtivo de cada empresa. Isso. Mas, enfim... Mas como é que se incorporam estes custos? Diminui-se a produção? Reflete-se no produto final? Estes custos só podem reproduzir-se, como todos os custos, como diz a banca. Ainda há pouco tempo ouvimos dizer isso. Todos os custos devem ser repercutidos no preço. Bom, mas se são repercutidos no preço, sob a forma de aumento, onde é que está a competitividade? Do ponto de vista da produtividade, quanto mais aumenta o preço, teoricamente, a produtividade aumentaria. Quanto maior for o valor produzido, a produtividade aumentaria. Mas aumentaria se os produtos fossem colocados, se fossem vendáveis. Ou seja, se os produtos forem mais caros, as exportações são mais difíceis. Com certeza, é evidente. A produtividade, isto são palavras, são parangonas, que também não são explicadas às pessoas sobre o conceito de produtividade e o conceito de competitividade. Sabe-se apenas que, de uma maneira muito, muito simples, que a competitividade se traduz na capacidade que nós temos de vender nos mercados, e são os mercados internacionais, de vender nos mercados com qualidade equivalente por preço inferior aos mesmos produtos. Com qualidade equivalente. Mais do que a necessária também é desperdício. Mas como é que é possível fazer isso com um preço mais baixo se os custos todos, o entorno em que as empresas desempenham a sua função económica, aumenta permanentemente os custos? Mas isso significa que os produtos podem vir a ter menor qualidade,
devido ao aumento dos custos? Em alguns casos é o que acontece. Em alguns casos, algumas empresas optam por, naturalmente, poupar noutros fatores de custo. Por exemplo, no setor da construção poderá haver uma restrição a nível dos materiais usados? Isto só para citar um exemplo. Eu não creio que a construção tenha, relativamente ao aumento de energia, não tenha grandes preocupações na área dos relativamente ao aumento materiais, dos custos. exemplo. Na fundição, por exemplo, no nosso setor, no setor metalúrgico e eletromecânico, a fundição, sim, há processos de produção, sobretudo na área da metalurgia, em que o custo da eletricidade é determinante. E, portanto, esses aí vão ter enormes dificuldades. Isso pode encarecer que tipo de produtos? Todas as peças fundidas, olhe, por exemplo, para exportações para a indústria automóvel, por exemplo. Em Portugal há muita exportação de fundição, já houve mais, mas no caso com convertidores à base de eletricidade, é evidente que um aumento de 10% é uma coisa insuportável. Mas não falo só na eletricidade, falo no gás. Não falamos só da eletricidade. Pois. E não só com algumas portagens que não existiam anteriormente, em termos de transporte, algumas empresas vão ter também há uma ideia no poder político que é ignorante das condições da economia real. Ignorante. É um conjunto de teóricos com algumas honrosas exceções. Ouvi há pouco uma. O Sr. Ministro da Economia, talvez por isso tenha pouco poder no governo, talvez por isso, não se dê pelo poder que ele tem, mas é uma pessoa consciente. Mas vamos olhar para todo o outro conjunto do Ministério, de todo o nosso governo, e quem é que lá está que tenha passado pela dureza e pela complexidade da economia real? Não têm qualquer ideia do que isto significa. E tomam estas medidas perfeitamente sem... E podiam, ao menos, ter o bom senso, a prudência, a sensatez de ouvir os agentes que, na prática, estão no terreno, para ouvirem o conselho. Mas isso seria demasiado custoso para a prosápia de tanta gente que lá anda, a talhar na vida do país, na vida dos portugueses, sem saber o que anda a fazer.